Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo retomando assuntos antigos, né, sobre guardados, encantos que os antigos comentavam muito, não é? Guardados em botijas de barro, panelas de ferro, panelas de barro, pequenos baús e também em outros objetos, né? Os antigos dizem que costumavam guardar seus ouros e escondiam, né, para não ser roubado. E daí acabavam morrendo e ninguém sabia do local e não ficava lá aquele guardado, né? E o espírito do dono ficava cuidando até que alguém descobrisse para dar a liberdade a ele, né? A liberdade dele seguir o seu caminho de pós-morte, né? Então é impressionante, os antigos comentavam muito sobre isso, eu era criança, eu cansei de ouvir histórias, inclusive vi uma vez uma história do meu avô, o pai da minha mãe, e a minha mãe também contava essa mesma história, que eles moraram num lugar em Santa Catarina e tinha um encanto, bem próximo da casa que eles moravam, o casarão antigo de madeira, né? Porque diz que eles viam muitos sinais de pessoas, né? E daí eles corriam lá para atender a pessoa, ver quem que era, chegava no local onde a pessoa tinha se manifestado com voz, com chamada, com gritos, e não tinha nada, não se via nada. E depois, futuramente, com o tempo, foi descoberto que no porão da casa onde meu avô morava, era onde estava escondido o encanto, o guardado do dono anterior desta fazenda, que meu avô acabou comprando. E depois o meu avô acabou vendendo e o próximo dono, depois do meu avô, descobriu descobriu o encantamento, o guardado que estava debaixo da casa, debaixo do soalho da casa. Era uma casa um pouco alta, né, que dava bem para entrar embaixo, andar por todos os lados, por baixo do assoalho, e era ali que estava guardado o encanto, a botija de ouro, né? Então era assim o caso que acontecia com a família do meu avô. Na época que ele comprou esse sítio, essa fazendinha, todos os filhos deles ainda moravam com ele, né? Os mais velhos, claro, que depois os mais novos foram nascer em outras localidades aonde o meu avô foi morar. Mas os mais velhos, que já eles eram uns quantos, moravam nessa casa e nessa casa tinha assombração. Durante o dia, durante a noite, tinha manifestações sobrenatural do espírito do dono que guardou a botija de ouro embaixo do porão e daí a família dele não sabia, ele acabou morrendo, vendendo o sítio para o meu avô e ficou lá. O meu avô morou muitos anos ali, eles viam, percebiam as manifestações e não se tocavam, né? E nunca tiveram a sorte de descobrir que era um encantamento que estava debaixo da casa. E debaixo da casa tinha um sinal no chão. Era curioso isso. Tinha um sinal no chão, assim, um rebaixo no chão, como se alguém tivesse cavado o chão e posto uma bacia e socado aquela bacia sobre a terra e tirando a bacia ficou o sinal da bacia na terra. E diz que era um local assim bem, onde o chão era bem duro, que nada esgastava esse chão. Esse sinal dessa bacia, vamos dizer assim, né? E era onde estava enterrada a botija e ninguém sabia, né? E a minha mãe era a filha mais velha, varria com o irmão dela mais abaixo dela, varria todo o quintal da casa na época de folharada e
e sujeira assim que vinha da mata, né, com o vento, e eles varriam e puxavam debaixo do soalho naquele rebaixado do chão, em forma de uma bacia, para depois ali, né, ficava bem amontoadinho ali, eles juntavam nos balde ou nos balaios para jogar fora, bem longe da casa, para não voltar a sujar o quintal. E a minha mãe disse que todos os fins de semana, quando eles faziam limpeza no quintal, ela e o irmão dela, disse que puxavam, varriam todo o cisco ali naquele local, porque facilitava para juntar depois para jogar fora, né? E nunca passava pela cabeça deles que aquele negócio fosse algo diferente e que lhe chamasse atenção, né, sobre o caso. Eles achavam assim que era um acaso de ter aquele sinal no chão. E, e nunca lhes passou pela cabeça deles de cavar ali para ver o que que era. Nunca passou. E o que eles viam? Quais eram as manifestações que eles viam, tanto durante o dia como durante a noite? Às vezes eles vinham da roça na hora do meio-dia, na hora do almoço, na hora que eles estavam sentados todos na mesa almoçando, a família do meu avô e da minha avó, com os seus filhos, diz que eles escutavam que chegava na casa um cavaleiro, chegava bem, bem rápido, né? E eles escutavam o tropel do cavalo, que chegava na frente da casa deles e às vezes batia com a mão, assim como costumam fazer, né? Quando alguém chega na frente da tua casa, bate palma, bate com a mão, para os donos da casa ver que tem gente ali, né? Naquele momento. E daí a minha mãe, que era a mais velha, levantava, corria lá na frente da casa para ver quem era que estava batendo palmas, né? Para avisar que tinha chegado. Disse que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Nem cavalo e nem cavaleiro, né? E diz que isso se repetia bem, com bastante frequência. Quando às vezes acontecia que o cavaleiro chegava a trote, a galope, parava o cavalo bem na frente da casa e dizia: "Ô de casa!". A mãe levantava correndo, ia lá, não tinha ninguém. O meu avô perguntava: "E aí, Darcília, quem é?". A mãe dizia para o pai dela: não é ninguém, papai. Não tem ninguém aqui". Daí até o velho mesmo levantava e ia lá. Quer dizer, o velho que na época não era velho, né? Levantava e ia lá para ver, né? Olhava todo em redor da casa, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Desculpe, gente. É isso aí. E diz que às vezes não era o cavaleiro que chegava, às vezes era um galo que cantava. Ele pulava dentro da varanda, varandão grande que tinha na frente da casa do meu avô. O galo pulava dentro da casa, escutava a batida de asa do galo e cantava. Cantava um galo que tinha um cantar muito bonito. A minha mãe ia lá para ver, não tinha galo nenhum. Não tinha galo nenhum. E também acontecia com bastante frequência isso. E às vezes acontecia também de um cachorro acuar na frente, bem na frente da casa, no pé da escada da varanda. E às vezes a mãe corria lá, o outro da família corria lá para ver, realmente daí via, era um cachorro diferente que não era os cachorros deles, do meu avô. Era um cachorro estranho, diferente. Daí o meu avô levantava para ir lá ver, quando chegava lá o cachorro não estava mais. E assim se repetia sempre. E à noite também. À noite normalmente era um galo, às vezes eles viam o galo era bem branquinho, não era galo do terreiro, porque os galos do terreiro, normalmente galinha caipira, são todos escuros, né? São rajados de vermelhos com preto, com amarelo e tal. E aquele era bem branquinho.
E quando o meu avô corria lá para ver, o galo sumia. Ou a minha avó, né, que fosse lá para ver, o galo sumia. Só quem ia pela primeira vez lá que via o galo branco. A minha mãe disse que cansou de ver. Era um galo bem branquinho. Também o cavaleiro. Às vezes, quando ele chegava na frente da casa e gritava "Ô de casa", que a minha mãe corresse lá para ver quem que era, meu avô mandava ela ir lá ver quem que era. Diz que era um cavaleiro, o cavalo todo branquinho. Um cavalo muito bonito, bem arrumado, bem encilhado, e o cavaleiro bem vestido também. De bombacha, bota, lenço no pescoço, chapéu. Daí a minha mãe corria lá avisar o pai dela que tinha um homem, né, montado num cavalo branco. Meu avô ia lá para ver quem que era esse tal do homem, daí não tinha mais homem, não tinha mais cavalo, não tinha mais ninguém. E era assim, a vida inteira era assim. Daí chegou um tempo que o meu avô disse assim: não, mas tem um mistério nisso aí, deve ter um encantamento para ele. Eles falavam encantamento, né? Ouro guardado, ouro escondido, eles falavam encantamento. Deve ter um encantamento por aí, em algum lugar. E eles não se tocavam daquele sinal que tinha embaixo do porão. E minha mãe usava ele para montar o cisco e nunca comentou com a minha avó e nem com o meu avô sobre aquele negócio. Então meu avô não sabia, porque se meu avô de repente soubesse que tinha aquela marca no chão, ele mesmo talvez com os piá, com os filhos dele, que já eram rapazotinhos, né, cavucariam e achariam o tesouro guardado lá, mas também não era para eles, né? Daí meu avô ficou um tempo por ali, daí apareceu um comprador de terras, queria muita terra e o meu avô tinha bastante terra. O meu avô acabou negociando com ele e vendendo para ele. E ele veio morar. Daí meu avô saiu, comprou em outro lugar, em Santa Catarina, eles moravam em Santa Catarina nessa época. O meu avô comprou em outro lugar e se mudaram para lá, e assim que ele se mudou, o novo dono, o comprador, também se mudou ali, no casarão que antes era do meu avô. E essa família nova que veio morar ali, também acontecia todas essas coisas. Daí uma vez ele foi visitar meu avô e contou pro meu avô do que acontecia. Daí meu avô disse assim: não, isso aí acontecia também comigo quando eu morava lá. Acontecia. Daí meu avô disse assim: de repente por ali deve ter um guardamento, deve ter um encanto. E daí ficou na conversa assim e tal, né? Daí o novo dono lá voltou para casa e tal e começou a cuidar isso aí. Começou a cuidar para ver se ia continuar por mais tempo ou não, e continuava. Quase que todos os dias tinha essa manifestação lá. Daí um dia o novo dono, o novo proprietário começou a procurar em redor da casa, por ali, na direção que aparecia esses sinais, essas assombrações, essas manifestações. E daí, de repente, ele viu que debaixo da casa tinha um negócio estranho. Um negócio estranho, aquele rebaixo na terra, em forma de uma bacia muito grande, né? E o chão seco, seco como se fosse chão queimado, virado num tijolo. Daí ele pegou e cavucou ali para ver. Ele cavucou para ver o que significava aquela marca debaixo do porão da casa e realmente achou o que tinha guardado lá. Diz que era muito ouro, muito, muito ouro. E esse cara tirou esse ouro, guardou para ele, bem, muito bem guardado, né, para ninguém descobrir, porque na época ninguém podia possuir ouro, né? Ouro era propriedade do Tesouro Nacional, né? E alguém achasse ouro guardados, encantamentos, assim como eles diziam, né? Tinha que entregar para o Tesouro Nacional.
Então ele ficou quieto e guardou bem esse ouro, foi lá, tapou muito bem aquele buraco, assim, de maneira que ninguém percebesse que foi cavucado, e morou mais uns meses por ali e vendeu o sítio dele, vendeu a terra de novo para uma outra pessoa e sumiu do lugar. Ninguém sabe para onde ele foi. Ele não falou para ninguém para onde ele ia embora. E sumiu. Nunca mais tiveram notícia daquela família. Porque eles estavam com uma grande riqueza encontrada ali, né? Então eles não podiam ser descobertos nem para onde eles fossem morar, né? E era assim, antigamente era assim. E o meu avô sempre contava essa história para nós, a minha mãe também muitas vezes contou para nós essa história, que eles moraram em cima de uma riqueza grande guardada e não sabiam. É impressionante, né, gente? Quando não é para a pessoa, não é, não adianta, né? Pois bem, gente, fica aqui mais uma história dos antigos e principalmente isso era com a minha família, com meus avós maternos, né? E, e é isso, gente. Quem souber de histórias parecidas com essa, pode deixar nos comentários embaixo, pode me contar. Que se quiserem, eu também faço um vídeo. É só me contarem detalhadamente como foi, a sua história como é, que eu faço um vídeo e posto aqui também. Beleza, gente? Então deixe seus comentários abaixo. Agora, de vez em quando, vou fazer um vídeo assim, quando eu lembrar, né? Tem muitas histórias de guardados, encantamentos, botijas, né? E assim por diante. E deixe seus comentários abaixo, deixe seu joinha, que é, que eu fico muito contente. Eu fico muito satisfeito em vocês ajudarem a, ao meu canal com os seus comentários, com seu positivo e etc. E quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Quando eu fizer um novo vídeo, você saberá que tem um vídeo novo no canal. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?